Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Recebendo com muita alegria esse orlandino que é destaque nacional, grande inteligência, um amigo sempre que a gente conhece, né? Desde sempre, desde a nossa infância. Seja bem-vindo aqui conosco, meu amigo Eugênio Bussi. Muito obrigado, Tarciso. Muita alegria estar aqui com você, toda a equipe nesse estúdio. Uma beleza, só isso já vale a noite. Eu estava, inclusive, né, quando preparei, a gente se prepara para entrevistar você, que tem um currículo realmente invejável, e eu me recordava de todo esse tempo, né? E esse tipo de entrevista que a gente faz com pessoas que brilham, são orlandinos que brilham fora aqui de Orlândia, caso, por exemplo, do Fausto Feres, que é médico, cardiologista, é o teu caso também, a gente tem sempre uma oportunidade única de relembrar. Família Bussi, advocacia, tradição. Conte para nós a história do seu pai, Dr. Bruno, Dr. Júlio Bussi, enfim, como é que foi a chegada da família Bussi aqui em Orlândia, Eugênio? É uma chegada do meu avô, porque a minha avó também era da Itália, mas de outra região. E meu avô, a gente acredita que veio de Frosinone, uma cidade pertinho de Roma, mais para oeste. E meu avô tinha 17 anos quando veio para cá, século XIX. Final do século XIX. Deve ter sido uma das primeiras chegadas da remessa de imigrantes, né? É, uma das primeiras levas. Ele teria ido para a Argentina primeiro, depois veio para Santos, e depois veio para o interior, e acabou em Orlândia como pedreiro e depois mestre de obras. Meu avô era analfabeto, não sabia ler e escrever, mas tinha um livrinho italiano com os números, todas as contas. Meu pai guardou esse livro, eu tenho. Se você soubesse ler os números, você sabia quanto era 33 vezes 49. Dava para... uma tabelinha, uma cola de tabuada. E o livro é um livro italiano, das contas feitas, em italiano, o título do livro. E ele usava isso. Meu avô se casou com a minha avó, italianos, e eles... O casamento se deu aqui em Orlândia ou em outro ponto? Eu acho que em outro ponto, talvez Cajuru. Mas meu pai já nasce em Orlândia, mas os irmãos mais velhos, não. E o meu tio, Américo, o tio mais velho, que também era pedreiro, e o Ângelo, meu irmão, também é pedreiro, porque é um construtor, é um arquiteto. É um arquiteto. E ele gosta de pensar nisso, que seguiu o avô, seguiu o tio. É toda uma história cheia de emoção. Mas eu me lembro da minha avó, Teresa. Meu avô eu não conheci, porque quando ele morreu, meu pai tinha 12 anos de idade, meu pai era o mais novo. E... Aqueles que viveram em Orlândia, para as pessoas que estão nos acompanhando, tem o Dr. Júlio, tem o Damorlan, era ligado a vocês? Não, o Roque Bussi já é... O Baratieri, ele é Baratieri, filho da tia Genoveva, que era irmã do meu pai, como tia Rosinha, tia Elisa, irmãs do meu pai. Mas o Baratieri era filho da tia Genoveva, e Baratieri é o nome de um general italiano, mas era o sobrenome, mas os meus avós deram esse nome para o meu tio Baratieri, como sendo o primeiro nome. E meu tio Baratieri morreu com 24 anos de idade. E foi uma dor muito grande na família, porque esse meu tio era professor de latim, tocava violino, e meu pai era muito menino quando ele morreu, mas meu pai tinha uma enorme admiração pelo Baratieri. A cultura na minha casa sempre foi um grande valor.
Meu pai e minha mãe, a dona Mary, não tinham arma de fogo. Meu pai nunca teve arma de fogo em casa. E em Orlândia, quase todo mundo tinha arma de fogo, porque as pessoas iam caçar. A gente nunca caçou, a gente pescava, não caçava. Mas os livros sempre tiveram... A caça de vocês eram os livros. Era A muito... cultura, caçava a cultura. Eu quero dizer isso sem nenhuma pretensão, sabe, Tarcísio? Porque minha mãe estudou na USP, foi aluna de Antônio Cândido e lembrava de uma conversa em que Antônio Cândido falou para ela com muito respeito de Geraldo Rodrigues, que era professor em Orlândia, mas colaborava com o jornal Estado de São Paulo, que tinha projetos de cadernos de cultura do Antônio Cândido, grande professor da USP, um dos maiores nomes que influenciaram muitas gerações na USP. Minha mãe estudou lá, minha mãe falava algumas línguas, e meu pai tinha veneração pela cultura. Meu pai colecionava coisas do jornal Estado de São Paulo, e à noite, na mesa da Copa, ele lia o jornal. O jornal da manhã era lido à noite pelo meu pai. Então, não é que era uma casa de cultura, porque é um pouco presunçoso isso aí, e meu pai e minha mãe me repreenderiam se eu falasse nesses termos, mas eles sempre cultivaram muito o saber, o conhecimento, o diálogo. Eu nunca vi meu pai gritar com a minha mãe e eu nunca vi minha mãe gritando com meu pai. Ninguém tem a obrigação de acreditar nisso, mas eu nunca vi. Meus irmãos nunca viram isso. Era uma casa em que a gente conversava. E você veja que hoje eu e meus irmãos somos muito, muito unidos. Nunca tivemos uma rusga de relacionamento. Mas isso é um legado interessante que seus pais deixaram pela própria postura deles, né, Eugênio? Eu acho que sim. Eu acho que foi isso. Então, a gente é uma família dessa herança italiana. A gente comentava aqui, porque aqui em Orlândia todo mundo fala Bussi. E quando eu cheguei para estudar em São Paulo, meus professores me chamavam de Bucci. Eu fui atrás, mas o que acontece? Em São Paulo todo mundo me chama de Bucci, todo lugar, na Itália. Mas o que houve? Durante a Segunda Guerra, pouco antes da Segunda Guerra, a cultura italiana, assim como a cultura alemã, cultura japonesa, passaram a ser vistas com desconfiança e até com uma certa repulsa. E houve um rebaixamento da visibilidade e da autoafirmação dessas culturas. E a gente um pouco perdeu a pronúncia original. E como se fosse necessário se tornar invisível, sabe? Isso aconteceu com muitas culturas. Muitos imigrantes viveram isso e vivem isso. Com os italianos foi um pouco sutil. Mas eu sou sócio em São Paulo de um clube que nasceu como Clube Germânia e depois mudou o nome para Clube Pinheiros. Um time de futebol, esse esporte exótico, do qual eu não consigo entender nada, mas tinha um time chamado Palestra Itália, que mudou o nome para Palmeiras. Avante Palestra. Pois é. E essas coisas... E assim seguimos. E aí, minha mãe é uma família de fazendeiros, né? Sua mãe é de Ribeirão Preto? De Orlândia. De Orlândia? De Orlândia. Mas também isso, a família da minha mãe veio de Guaíra, veio para cá. E a casa em que eu fico aqui, quando eu venho para cá, a nossa casa, é uma casa em que 3 dos irmãos da vovó Lili e do vovô Vidal nasceram. Eu durmo no quarto em que minha mãe nasceu. Apenas para que os amigos entendam,
Mesmo com o falecimento dos pais, a casa foi remodelada, repaginada, ficou muito bonita. Não conheço internamente, mas a gente vê, né? Você vai conhecer. Você Tem que ver. É a casa em que eu nasci, assim, eu fui nascer em Ribeirão Preto por uma questão de praticidade, mas eu e meus irmãos, mas assim, minha mãe nasceu naquela casa. A casa é anterior a 1910. É uma casa, ou talvez de 1910. E ela fica na Avenida 2, 553. entre as ruas, aquela que passa de frente, o supermercado Exatamente. Paulista, e a Rua 2 e 4. Entre Rua 2 e 4. E ali, assim, meus avós da minha mãe eram muito ligados à terra. Meu avô era uma família de fazendeiros. E os tios brincam que meu tio vendia uma fazenda para educar uma filha. Ele teve 2 filhas e 7 filhos homens. E essas 2 filhas foram muito bem educadas. Falavam de assuntos variados. Minha mãe gostava de dar livros para a gente começar a conhecer livros. E isso marcou muito a minha formação. Agora, dos Bussi, né, que nós não perdemos esse costume. É isso. Que, de qualquer maneira, o correto seria Butti mesmo, pela própria, o fato da pela origem. A origem é Butti. Mas se for ver, a gente não fala as palavras como elas são na origem, elas vão mudando. Agora, eu fico assim, numa crise de identidade, porque entre outras crises de identidade que todos nós temos, tem essa que, em São Paulo, meu sobrenome é falado de um jeito, em vários lugares do Brasil, hoje é Butti, todo lugar que eu vou. Mas aqui, na nossa origem, é Bussi. E é impossível dizer qual que está certo, qual que está errado. Agora, essa dobrada de advogados, Júlio Bussi e Bruno Bussi, como é que foi isso? Como é que foi a história, essa vocação pelo direito? Olha, os 2 se formaram tarde no direito. Meu pai tinha 36 anos, 33 anos, quando concluiu o curso de Direito. E meu avô fez isso, meu tio Júlio, que era bem mais velho que meu pai, ele foi se formar em Direito tarde ainda. Quando meu pai se formou, meu tio já era advogado e tinha a banca, tinha o escritório. Eles se formaram num curso em Niterói, que era um curso vago, como se chamava. Você fazia o curso meio por correspondência e só ia lá para fazer as provas, ia lá para a formatura. E meu tio Júlio era um grande orador. As histórias dele, às vezes eu escuto até hoje. No júri, né, no tribunal de júri, ele fazia falas que entraram para a história do direito aqui da cidade de Orlândia. Era muito respeitado. E meu pai também sabia falar, gostava de falar. Eu me lembro de falas do meu pai, muitas vezes. Eu acompanhei. E os 2 faziam um tipo de trabalho que eu admiro demais. E eles usavam uma expressão que hoje não é tão comum, justiça dativa. Eles advogavam para pessoas sem recursos, de graça. Isso às vezes era o juiz que determinava, outras vezes eles faziam isso mesmo. Meu pai ganhava presente dos presos aqui de Orlândia. Sempre eu tenho essa memória de muita largueza de coração do meu pai, da minha mãe. Todos nós tendemos a romantizar, ou a edulcorar, ou a idealizar a memória de pai e mãe. A gente vai apagando os defeitos. Mas, de fato, as obras que os 2 deixaram, minha mãe como professora, meu pai como advogado, uma existência desinteressada. A gente não falava muito em dinheiro. Dinheiro não era um assunto.
Quem eu me lembro muito disso também é o Dr. Miguel Vitaliano, pai do querido Carluxo. Meu queridíssimo amigo Carluxo, grande amigo na minha vida. Eu, às vezes, ia visitar o Dr. Miguel. Ele nunca falava de dinheiro. Falava dos espíritos, de casos inacreditáveis, de episódios de quando ele estudava medicina. Era uma figura muito engraçada. E sempre queria saber se você era amigo do Carluxo e do Sérgio. Que eram os filhos queridos dele. Era isso. Era uma figura humana bastante interessante. E não falava de dinheiro. Eu acho que essa formação acaba gerando um universo de valores, de referências, de preocupações que são boas. Agora, a sua infância como estudante em Orlândia. Rapidinho, faça um histórico aí. Estudou no Coronel Orlando, depois foi para o Instituto? Não, eu sempre estudei, eu estudava numa coisa, curso primário anexo. Sim, esse eu também fiz. Eu nunca estudei no Coronel Orlando. O Ângelo estudou no Coronel Orlando. Eu não. Gustavo, acho que também não. A Fabiana, eu não sei. Talvez tenha feito um período, uma parte lá. Mas eu fui no curso primário anexo e eu tive que aprender o que era a palavra anexo. A nossa vida é aprender o significado das palavras. Isso basta para viver. Isso já é uma grande coisa, uma grande causa para uma existência. Entender o que as palavras querem dizer. Eu fui entender o que era anexo. Quando eu entrei... Porque eu tinha feito o Jardim da Infância e entrei num lugar que chamava anexo. Eu queria entender isso. E é porque era um curso primário que ficava junto do Instituto de Educação Estadual de Orlândia. No seu tempo era num porãozinho, na parte mais baixa? O Jardim da Infância, sim. Mas o curso primário já não era. Aí a gente ia, eu e você, Tarcísio, nós tivemos professores maravilhosos. Com certeza. Você pegar Ciro Armando Catapreta, eu não tive aula direto com ele, mas aprendi muita coisa com ele. Eu tive com o professor. Aliás, ele tinha um tipo de postura que ele te corrigia na frente de todo mundo. Isso era bom. Eu lembro certinho que eu pedi licença a ele para sair da sala porque eu precisava chamar ele. Ele brincou. Não é chamar ele, senhor Manso, é chamá-lo. Desde então, nunca mais esqueço. E eu era jovem, nem sei quantos anos eu tinha, então era o estilo do professor Ciro. Eles faziam isso, era um método. Sabe que eu sou professor e eu evito corrigir um aluno na frente da classe. Quase sempre eu faço reuniões mais fechadas com o grupo, e aí eu aponto o grupo de estudantes e aponto coisas. Isso eu fui aprendendo ao longo da vida. O professor é quem mais aprende. Mas eu fui aprendendo, sobretudo, que a ideia de corrigir é discutível. Mas eu confesso a você que eu não fiquei traumatizado com aquilo, não. Muito bom. Nem eu fiquei. Uma vez eu era muito conversador, como sou até hoje. Estava num evento lá, o senhor Geraldo Rodrigues. E eu, repórter, falava demais. Ele me chamou a atenção na frente de todo mundo. O senhor aí, pare, senão eu vou suspender o senhor. Imagina. Eu imagino. Mas assim, passei uma vergonha, mas de qualquer maneira eu não recrimino, aquilo ficou marca no sentido bom, quando você tem uma autocrítica que você estava errado. Você você precisa ter uma capacidade de entender que, mas também não marcava as pessoas, porque esse era o padrão. Isso acontecia com todo mundo. Não havia uma diferença de tratamento. Você vê, a gente foi educado levando palmada, cintada, era parte do processo educativo. Métodos pedagógicos daquele tempo. Eram métodos, mas era todo mundo. Então isso não machucava. O que machuca as pessoas, elas sentirem que elas estão sendo tratadas de uma forma discriminatória. E muitas vezes a discriminação é invisível. Mas nesses casos, desses métodos, era parte da vida. Nós não pegamos palmatória.
Mas um pouco antes da gente, as pessoas apanhavam fisicamente. Algumas até de régua, né? De régua e de palmatória. De palmada no sentido literal. Palmatória é um objeto Sim. que foi feito para dar na palma da mão das crianças. É uma coisa... Isso era parte do método. Então, a gente foi aprendendo. E uma das coisas que eu aprendi é isso. Fazer alguma correção, quando ela é necessária, de formas menos vistosas, menos ostensivas. E a minha experiência diz que é bom. Agora, você concluiu a sua vida nessa ginasial de Orlândia e chega aquele momento que você tem que buscar o horizonte. Foi quando você deixou de ser chamado de Eugênio Bussi e passou a ser chamado de Eugênio Butti. Isso. E você não passou vontade, você foi para São Paulo, aquela cidade grande. E interessante isso tudo, e era uma oportunidade que eu teria para te falar. Direito, USP, Largo São Francisco, sem dúvida a escola mais conceituada pela própria tradição. Deu-me a impressão naquela oportunidade que você graduou, entregou o diploma para o Dr. Bruno, aí você decidiu e foi para a área de comunicação fazer a ECA. Me explica como é que você conseguiu fazer os 2 cursos na Universidade de São Paulo. No meu tempo era possível, Tarcísio. Hoje eu sou um professor titular da USP, eu sou superintendente de comunicação da Universidade de São Paulo. Há alguns anos já, eu tenho essa condição muito gratificante de participar da direção dessa grande universidade. E hoje a gente não admite mais que um aluno faça 2 graduações, 2 faculdades, porque ele está ocupando 2 vagas. E essas vagas são caras. Mas no meu tempo podia fazer. A primeira escola em que eu entrei foi jornalismo, era a minha vocação. Eu tinha feito um jornal estudantil aqui em Orlândia. É isso, eu pulei essa parte. Conta, Jovito, você, Carluxo, marcou época. Conta essa história, gente. Mas o jornal fizemos eu, o Gilberto Zancopé e o Luciano Rodrigues. Espaço Vital, qual que era o nome do jornal? Não, o nosso jornal era Apelo. Apelo, tem razão. O Espaço Vital era um jornal... Essa expressão, Espaço Vital, tem uma longa história intelectual, mas era um jornal que era estimulado pelo Ciro, pelo professor Ciro. Era um jornal mais chapa branca, oficial. Era um jornal que tinha uma certa conciliação de classe com os mais velhos. Né? Entendi. Nós fizemos um jornal, eu, o Giba e o Luciano, que era um jornal só nosso e um jornal que trazia alguma coisa de rebeldia, natural, nada mais Qual saudável. jovem não foi rebelde, né? Isso é natural. Só que aquele tempo, nós ainda estávamos na ditadura militar, era 1976. Você estava no colegial naquela época? Estava no colegial. E a gente fez o jornal, a gente vendia o jornal, a gente vendia publicidade. Eu lembro que a gente vendia publicidade para Princesinha. Imagina, um jornal de estudante que fazia propaganda de cachaça. E eu bolei um slogan para Princesinha. Qual era? Era Princesinha, a princesa que é rainha. Só para rimar? Só para rimar. E fazia isso. O jornal dava dinheiro, nós compramos uma máquina Polaroid, nós compramos gravador, a gente estava... Mas o jornal, infelizmente, ele sobreviveu uns 5 números, porque a situação era muito difícil. Teve consequência na Secretaria da Educação, a Delegacia Regional de Ensino... Estamos falando do ano de... 76. O bicho pegava, né? Era complicado. Complicado. E a gente aqui não sabia de nada. Nós queríamos fazer um jornal que falasse da gente. Ninguém tinha vinculação nenhuma com organização política nenhuma. Mas era um tempo muito difícil e podia ter dado uma besteira. E eu ouvia... Então foi desse jornal que veio a vocação. A minha vocação foi... Eu costumo dizer que eu virei jornalista por pirraça. Se eu não posso ser jornalista em Orlândia, eu vou ser em outro lugar. E fui. E eu tinha lido num jornal, na Folha, eu acho, que a ECA tinha feito uma greve muito grande em 1975. Eu pensei comigo, é para lá que eu quero ir.
E a minha alegria, quando eu entrei na cidade universitária, quando eu vi a USP pela primeira vez, eu falo que foi um amor à primeira vista. Porque eu entrei naquilo e falei, gente, isso aqui é maior do que Orlândia. Foi o contraste na hora. E eu imediatamente me filiei ao centro acadêmico. Eu quero fazer as coisas que essas pessoas fazem. E eu comecei a conhecer aquilo que dava sentido para a vida Você daquelas foi pessoas. até presidente do Centro Acadêmico 11 Sim. de agosto e foi diretor do Diretório Central dos Estudantes da USP também, diretor. Fui. Eu fui a gestão, eu fiz parte da gestão. Eu não fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, eu fui um dos diretores. Perfeito. Mas eu fiz parte da gestão que legalizou, deu forma jurídica, personalidade jurídica, para uma instituição que até então estava banida, porque tinha sido fechada pela ditadura. E nós registramos em cartório com o nome de Alexandre Vanucchi Leme. Alexandre Vanucchi Leme era um estudante da geologia, filho de um irmão do professor Ivo Vanucchi, que era amigo do meu pai, aqui de São Joaquim da Barra. Morreu com 20 anos, 22 anos, na tortura, na repressão. Agora, Camilo Vanucchi, filho de Paulo Vanucchi, filho do Ivo Vanucchi, de São Joaquim da Barra. Camilo Vanucchi foi meu orientando no mestrado, no doutorado, e acaba de lançar uma biografia do Alexandre Vanucchi Leme, um menino inteligentíssimo, uma coisa notável. E nós registramos o DCE 7 anos depois da morte dele, com o nome dele. E até hoje essa instituição é a Instituição Alexandre Vanucchi Leme. E agora a USP está reconhecendo o diploma das pessoas que foram assassinadas pela ditadura. Você lembra algum companheiro? E nós demos o diploma, um diploma honorífico para a família de Alexandre Vanucchi Leme e para a família de outros estudantes que foram perdidos assim. Eu cheguei a acompanhar, inclusive, esse evento. Qual companheiro atuou com você, por exemplo, no diretório da USP ou no próprio 11 de agosto, pessoas hoje que a gente conhece também em nível nacional? Muita gente, mas assim, eu fui diretor do DCE da USP em 1981, 82, mais ou menos. Em 1983, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, aí na São Francisco, na Escola de Direito. É um centro acadêmico muito tradicional. No DCE, eu me lembro bem, pessoas ilustres, muito admiráveis, que militavam conosco. Aquilo foi um capítulo difícil. A minha geração, não perdeu ninguém para a repressão, mas alguns anos antes, as pessoas eram perseguidas, e toda essa história hoje é conhecida. Uma história muito triste, e o Brasil tem feito esforços para superar essa história e essa forma de tratar estudantes, de tratar os dissidentes políticos, que é uma coisa normal, e deveriam ser tratados com normalidade. Mas veja só, no DCE, foram diretores junto com um grande jornalista hoje, que é Demétrio Magnoli, da Globo News ele está atuando. Globo News, uma inteligência impressionante. O Palocci representava Ribeirão Preto na gestão de que eu fui parte. E eu atuei muito em Piracicaba como diretor do DCE. Eu ia muito para Piracicaba, onde nós temos a Exalc. Escola Luiz de Queiroz. Uma grande escola. Mas no 11 de agosto, quanta gente. Um que é muito meu amigo e foi meu sucessor no 11 de agosto, Fernando Haddad, era o ministro. Também, hoje ministro da Fazenda. Mas muitas pessoas. Aliás, aconteceu até um episódio interessante que eu contei para você. Estava no aeroporto de Brasília, antes dele tomar posse, quando se cogitava, ele participava da equipe de transição do presidente Lula. Encontrei,
E quando eu disse a palavra mágica, ele me perguntou de onde eu era, eu falei Orlândia, automaticamente ele já veio lá com o Eugênio Butti. Falei, exatamente. Foi companheiro seu, me disse que tem uma convivência muito boa contigo. Aliás, tem enfrentado o abacaxi e mostrado para mim a postura dele, porque a gente sabe que a função de ministro da Fazenda é muito complicado. É muito difícil. E ele tem demonstrado uma habilidade realmente fantástica para conduzir esse processo, que é muito difícil, né, Eugênio? Muito difícil. Eu trabalhei com o Fernando em diversas ocasiões, conheço muito, nós somos amigos, as famílias são muito amigas, e eu posso dar um depoimento sobre a integridade do pai e da mãe dele, dos irmãos dele. O Fernando mora na casa que foi a casa do pai e da mãe, leva uma vida austera, uma vida de professor, muitas vezes foi atacado injustamente, absolvido em todos os processos de que foi vítima, porque nunca houve nada de irregular. E é uma pessoa que estudou muito. Eu convivo com muita gente assim. Eu gosto de estudar, sempre quero estudar mais coisas. E isso acaba agrupando pessoas. O Fernando Haddad fez o curso de Direito, fez o mestrado em Economia, fez o doutorado em Filosofia, fez concurso, são muito difíceis os concursos da USP, se tornou professor de Ciência Política, depois fez um período como professor no INSPER também. Os filhos seguiram carreiras acadêmicas e é uma gente muito boa. Com muita gente assim eu tenho... Apenas um espaçozinho, você que está nos vendo, você vê do meu lado direito, esquerdo o seu, esse QR Code, você aproxima o seu celular para que nós possamos ter esta interação conosco, participando dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Você está na USP, nós estamos na sua vida acadêmica. Você concluiu, e quando é que você começou a faculdade de Direito juntamente com a ECA, que é a Escola de Comunicação? Eu entrei na ECA em 1978, eu fazia muita militância estudantil, era o que eu queria fazer, mas eu sentia que eu queria estudar mais. Eu gostava da ECA, é uma grande escola, uma escola que hoje recebe muitos alunos de fora do Brasil, como várias outras escolas da USP, mas eu sentia apetite, eu queria saber mais. Aí eu falei, vou estudar Direito, porque dá uma formação geral, eu vou conhecer, mas nunca quis ser advogado, nem exercer nenhuma função. Sequer, portanto, fez e prestou concurso da Ordem dos Advogados. Eu me formei em Direito, mas não me inscrevi, nunca me inscrevi num exame de Ordem dos Advogados. Gozado que meu filho, Mário, também fez Direito e Jornalismo, e uma vez eu insisti muito, Mário, você precisa prestar a OAB. Ele falou, pai, eu não quero prestar a OAB, e você que quer prestar a OAB, então não fique me aborrecendo. E isso me fez pensar. Eu recentemente participei de uma ação no Supremo Tribunal Federal, fiz um parecer sobre a questão da liberdade. Alguma problema, DI, alguma coisa desse tipo? Ação direta? É uma ação direta, mas o que eu queria comentar é que isso foi um movimento liderado pela Thaís Gasparian, uma grande advogada, especializada em imprensa e liberdade de expressão, e uma ação patrocinada pela ABRAGE, Associação Brasileira dos Jornalistas de Jornalismo Investigativo. E a questão é o assédio judicial, ou seja, como muitas vezes as pessoas usam a justiça para intimidar jornalistas. Não para obter justiça, mas para infernizar a vida de um jornalista,
muitas vezes recebe diversas ações e não consegue tocar a vida. Que conflita com a liberdade de imprensa. Conflita com a liberdade de imprensa. E essa é a discussão. O Brasil está no processo dessa discussão. Uma pessoa pode processar um jornalista, é evidente, mas não pode processar um jornalista em 90 cidades diferentes, com a mesma ação. São formas complexas, sofisticadas, de se intimidar e de inviabilizar o próprio exercício da profissão. A gente tem muito essa questão hoje. E eu fiquei pensando nisso, quando o Mário, meu filho, diz, pai, quem quer prestar OAB é você, eu fiquei pensando que eu, de fato, gostaria de poder atuar mais na defesa de jornalistas, mas não é o meu papel. Eu não suportaria mexer com processo, despachar com o juiz, não é da minha natureza. Eu acho que eu seria um péssimo advogado. Então, eu tenho diploma, eu sou um bacharel, tive aqui em Orlândia o exemplo do meu tio Júlio, o exemplo do meu pai, o exemplo do Julinho, que era um pouco mais velho que eu, e sempre me encantou pela inteligência, pelo talento, uma pessoa multitalentosa, algo muito raro. De músico ao direito. De músico Fazia ao direito. de tudo. Tinha um senso estético incrível. Ele projetava coisas de arquitetura. Ele idealizava o desenho. Ele tinha uma visão espacial. Era uma personalidade que me estimulava muito. E ele falava, não, o direito. Mas eu não queria. Eu gosto de dar aula, gosto de escrever e, modestamente, é o que dá um pouco de luz na minha vida, é o que eu gosto de fazer. Aliás, quando você falava da questão da cultura na sua família, eu vi aqui, você é casado com a doutora Maria Paula Dallari, foi até cotada para ser ministro do Supremo. Depois você vai explicar. Filha do saudoso doutor Dalmo Dallari, você tem 2 filhos, o Mário que você já citou, a Marta, e recentemente ganhou um presente, a neta, Aurélia. Isso. Isso é bom ser avô, né? Sou avô 3 vezes, você foi a primeira vez. Nossa, você, mais uma vez, você está na minha frente. Agora você deu azar, a gente não pode falar de nascimento, mas ela nasceu em Zurique. A sua filha milita, trabalha lá? Que atividade que ela tem lá? Minha filha é arquiteta, foi trabalhar como arquiteta em Zurique, se casou lá. Se casou, na verdade, porque o marido dela, o Guilhermo, nascido em Zurique, de família suíça, e de mãe espanhola. Daí o nome Guilhermo. Guilhermo, isso. Tinha sido assistente do Ângelo, meu irmão, quando meu irmão deu um curso na ETH, que é a Faculdade de Arquitetura de Viena, e ele veio para São Paulo para conhecer alguns projetos, e um deles foi conhecer a minha casa. E quando ele entrou em casa, lá em São Paulo, ele conheceu a Marta. E os dois começaram a namorar, se casaram, e a Marta se formou em arquitetura, foi trabalhar em Zurique, casada com o Guilhermo. O Guilhermo tem um escritório de arquitetura, a Marta trabalhava num outro escritório. E uns 2, 3 anos depois veio a vocação, ela quis fazer direito. Então hoje ela está no 4º ano de direito, e a filha dela nasceu com ela no 4º ano de direito, muito parecido com o que aconteceu com a mãe dela, Maria Paula. Quando o nosso primeiro filho, Mário, nasceu, Maria Paula estava no 4º ou 5º ano de direito, estava terminando o curso. E você conheceu sua esposa no curso de Direito? Na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito. Éramos de partidos diferentes na faculdade, de tendências diferentes. E nos encontramos, e, enfim, aí o resto da história é conhecida. Bastante interessante, ou seja, essa questão cultural. Essa história, que não é história, é verdadeira, da doutora Maria Paula, que foi cotada quando houve essa vaga deixada e acabou sendo nomeado o ministro Dino. Faltou pouco para ela ser indicada pelo presidente. O que aconteceu nos bastidores, Eugênio? Eu não sei, acho que ela também não saberia dizer. Mas, de fato,
é um dos nomes que tem tido muita projeção no mundo jurídico brasileiro. Ela também é acadêmica da USP também. Ela é acadêmica, ela se formou na São Francisco, fez mestrado e doutorado na São Francisco, estudou um tempo na Universidade de Madison, nos Estados Unidos, alguns meses, e ela, quando surgiu agora uma vaga no Supremo, o nome dela foi indicado muito fortemente pelos alunos, depois professores, e teve uma exposição grande. Mas isso é uma escolha do presidente da República. Sem dúvida. E o presidente da República indicou outra pessoa, depois essa pessoa é sabatinada no Senado, e a escolha que o presidente fez... Mas só o fato dela ser lembrada significa que ela é um nome que está aí também sem numa outra dúvida. Situação em evidência, que é o reconhecimento da Sem capacidade dúvida. dela, né? Sim, Maria Paula foi secretária da Educação Superior, Secretaria de Ensino Superior, Educação Superior, no MEC, por 2 anos, foi procuradora-geral do CAD, foi procuradora-geral da Universidade de São Paulo, foi superintendente jurídica da Universidade de São Paulo, tem vários livros publicados. Sem dúvida um nome, quando se trata de políticas públicas e direito, é um nome muito lembrado, sim. Agora, nós precisamos ter quase 2 dias da entrevista, e são 2 temas que eu faço questão, não posso deixar de abordar. É a sua trajetória brilhante, né, como escritor, e principalmente nos meios de comunicação. Passagem pela revista Veja, pela Folha. Faça um resumo breve, que o seu currículo é muito extenso. É importante que as pessoas que estejam nos vendo, que não conheçam o seu lado, que você mostre e apresente, né, o importante trabalho que você prestou nesse ambiente da imprensa, Eugênio. Inclusive até ocupando a presidência da Radiobras, que é um ente do governo federal. Sim. Tarcísio, eu não acho assim, eu sempre vejo jornalistas que eu admiro, eu convivi com vários, sabe? Convivi com Alberto Dines, um jornalista exuberante. Qual seria um jornalista de referência para você? Alberto Dines. Alberto Dines. Mas são vários, viu? Vários. Eu convivo com vários deles e não, eu fico... Alberto Dines já morreu. Sim. Então, mas eu tenho relações com vários deles, trabalho junto com vários deles. São pessoas grandiosas. O jornalismo é uma forma de entrega. É uma profissão muito bonita. E há capítulos da história do Brasil, mas do mundo todo, que passa de forma decisiva pelo jornalismo. Eu não acho assim que eu tenha uma carreira como, por exemplo, teve Alberto Dines. Eu trabalhei, eu dei sorte, trabalhei em lugares bons, com chefes bons, e eu sempre falo para os alunos, vocês precisam trabalhar em lugares em que existam pessoas que são aquilo que vocês querem ser quando crescerem. Vocês precisam aprender com os outros. E nessa linha, a revista Veja, que tem uma importância muito grande, sim, foi uma marca da sua atuação. Como é que foi a sua convivência na Veja? Eu comecei como repórter na revista Veja, isso lá atrás, 1985, 1986. Depois eu saí, fui trabalhar em editora de livros, fui fazer outras coisas, e acabei voltando para a Editora Abril por um outro caminho, virei diretor de revistas,
E depois eu fui convidado para ser colunista da Veja, enquanto eu era secretário editorial da Editora Abril. O secretário editorial da Editora Abril, nós precisamos voltar num tempo em que era a maior editora de revistas no Brasil e as revistas faziam parte da vida de toda a casa brasileira. A Editora Abril era uma coisa impressionante. Era uma organização que chegou a ter um faturamento de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Tinha 60, 70 títulos de publicações. E ali eu trabalhei com grandes jornalistas, figuras notáveis, que realmente... gente que se notabilizou como gestor, como administrador, como escritor, como uma coisa... Era um mundo muito rico, muito pujante. E aí eu me tornei colunista da revista Veja. Eu tinha sido colunista também do Estadão, da Folha, do Jornal do Brasil. E na Veja era um período muito bom da revista, quando nós estávamos vivendo o impeachment, o processo de impeachment do Collor. A Veja ganhou uma projeção, um papel... Isso anos 90, né? Anos 1990. 90. Ganhou uma projeção civilizadora no Brasil. Foi um período bom. E eu fui colunista lá. E depois desse período na Editora Abril, fui convidado pelo presidente e pelo então ministro Gurgel para assumir a presidência da Radiobras, que hoje é a EBC. Eu considerava que eu não podia dizer não naquele período, fui para lá. Então, essa direção da Radiobras que você passou a ocupar foi a sua primeira experiência de um cargo político, vamos dizer. Foi. E um cargo público, né? Sim. Um cargo... Eu era presidente de uma estatal que era vinculada ao governo. Qual ministério era vinculado? Ela era, na época, era vinculada à SECOM. Eu sempre achei Secretaria que deveria... de Comunicação. Sempre achei que deveria ser vinculada ao Ministério da Cultura. Trabalhei muito para que isso acontecesse. Foi uma das minhas muitas derrotas. Minha outra derrota é que eu queria tornar a Voz do Brasil voluntária, não obrigatória. Eu queria derrubar a obrigatoriedade da Voz do Brasil. E é isso que me chamou a atenção na época, né? Ser inédito. Presidente daquela estrutura que faz a Voz do Brasil, mas queria que fosse não obrigatória. Não obrigatória. E acho isso até hoje. Acho um erro impor um programa para a sociedade brasileira. Agora, uma coisa que eu notei, é claro que, sendo um órgão do governo, não tem a obrigação de falar mal do governo, mas a gente percebia que era um órgão que deixava a coisa transitar mais leve, em todos os sentidos. E isso... A orientação editorial não era tão agressiva, né, contra quem se posicionasse contra o governo. Não era. A gente noticiava normalmente vários problemas. Eu fiz um livro sobre isso chamado Em Brasília, 19 horas. E Brasília, 19 horas. Isso. E vinha a música do Guarani? Guarani. Ninguém se esquece. E eu fiz esse livro contando essas histórias, Mas, de novo, era um período que a gente precisava oxigenar as estruturas da República Brasileira. E a comunicação era uma delas. Nós não conseguimos fazer o que era necessário se fazer, que era dar independência editorial e jornalística para aquela organização. E vários países democráticos fizeram esse processo. No Reino Unido, a BBC é muito independente e por isso que é boa. Na Alemanha, a ARD e a ZDF, que são estruturas grandes, de orçamentos pesados. Todo ano estamos falando de algo em torno de 10 bilhões de euros por ano. É uma coisa, uma ordem de grandeza.
que também são independentes. Elas não estão lá para defender o lado do governo, elas estão lá para dar uma informação confiável. Eu sempre insisti nesse projeto. Algumas coisas foram feitas, como você lembra, a nossa cobertura era uma cobertura equilibrada, mas até certo ponto. A gente ainda, na minha gestão, a gente tinha ficava confinado a uma, eu diria, uma camisa de força jurídica que dificultava muito esse projeto. A gente teria que ter feito outras mudanças, mas não fez. Quanto tempo você ficou na Radiobras? Eu fiquei 4 anos, 3 meses, 20 dias e 2 horas. Cronometrou? Cronometrei. Marcou? Porque quando, mais ao final do governo, eu sentia que não tinha mais nada que eu fazer ali. Foi o primeiro governo do presidente Primeiro Lula? governo do presidente Lula. Você ficou do começo? Quando é que começou? Fiquei do dia 2 de janeiro de 2003 até o dia 27 de abril de 2007. E eu queria ter saído antes da eleição, mas eu achava que eu tinha obrigação moral de ficar lá até que o presidente Lula passasse pelo processo eleitoral. Embora eu ocupasse uma função que não era de primeira grandeza, eu era um pouco um segundo escalão e meio, eu achava que isso poderia ser usado com maldade por alguém. Então eu fiquei até o final do governo. Quando aconteceu o segundo turno da eleição de 2006, eu mandei a carta pedindo para que eu fosse desligado. Eu não pedi demissão, eu pedi para que me demitissem no momento oportuno para o governo. E eu esperei mais 6 meses, mas fiquei lá, trabalhei e tudo mais. Achava que já não tinha mais contribuição para dar, eu queria ir embora. Bom, eu vou voltar ao tema político na reta final da nossa entrevista. Quero falar do seu lado escritor. Eu, inclusive, fiz aqui um levantamento. Você tem vários livros publicados e alguns deles foram finalistas, 5 deles, no Prêmio Jabuti. Isso. Me conte esse lado escritor seu. Foi uma consequência. Sabe que eu tenho resistência em me ver como escritor. Eu sou um jornalista que cometi alguns livros, assim, eu acabei escrevendo. Quero quero escrever algumas coisas. Quantos livros você escreveu e publicou, Eugênio? Eu acho que, assim, livros meus, uns 12, porque esse ano eu fiz mais alguns, mas livros dos quais eu participei, aí são muitos. Eu participei, às vezes, com um ensaio, com um capítulo, aí são vários, muitos livros. Mas esses livros individuais devem ser uns 12, 13. E você considera esses livros relatando episódios ao longo da sua trajetória? São 2, eu diria, eles acontecem em 2 registros. Um deles é um registro de quem narra a realidade. Por exemplo, um perfil que eu fiz do Roberto Marinho, pela Companhia das Letras. Esse, Brasília, 19 horas, contam coisas, contam fatos. E tem uma pegada jornalística. Narram uma história, são jornalísticos. Mas muitos livros meus, muitos textos meus são textos ensaísticos, são trabalhos de um pouco de pesquisa acadêmica, mas um pouco de construção de modos de ver, sabe? Como entender o mundo em que nós estamos, como entender o que é a comunicação, quais os impasses do jornalismo, o que é a ética da nossa profissão, por que ética é diferente de moral, por que a ética não admite o moralismo, por exemplo. Esses temas me interessam muito, são temas que me levam a pensar, e aí eu escrevo.
é uma das coisas que eu sinto que pode, nos quais eu sinto que tem alguma contribuição para dar. Agora, nessa trajetória final, vamos falar da questão política. Você foi filiado a algum partido? A gente sabe que você tem uma posição de esquerda, né? Isso é histórico pela sua trajetória. Você alguma vez pensou lançar-se como candidato a algum cargo? Jamais, jamais. Quando eu saí do movimento estudantil, existia essa pressão. Eu nunca... Como o próprio Palocci foi por esse lado. Ele tinha militância dentro isso. do... E fez a sua carreira. Ele mesmo diz, foi recentemente rodado um documentário que ganhou um prêmio sobre a nossa tendência estudantil, que era Liberdade e Luta. Libelu. Eu dou lá uma entrevista, ele dá uma entrevista, e ele fala que cometeu alguns erros. Não cabe a mim julgar, muito menos aqui nessa conversa. Ele diz isso. Mas com erros ou sem erros, ele despontou com um talento político que agora, era uma coisa impressionante. Ele foi também uma figura importante, principalmente no primeiro governo do Lula, que ele comandou uma estabilidade que era necessária naquele momento, né? Sim, é um talento político. A política tem isso. A política envolve conversar. Muitas vezes, o brilho da política é a conversa, a negociação. A política envolve coragem, é necessário ter coragem, é necessário ter sabedoria, é necessário honrar os compromissos, mas às vezes é preciso rompê-los. Tudo isso faz dos políticos que são verdadeiros gênios na sua atividade uma personalidade muito fascinante. Tem Churchill, por exemplo, tem Getúlio Vargas, por exemplo, tanta gente, e com cortes diferentes, tantas pessoas. E Palocci é uma figura de enorme talento, isso indiscutivelmente. Foi prefeito, foi vereador, depois foi deputado, depois foi ministro, poderia ter sido candidato a presidente da República. Uma figura incrível. Mas eu nunca quis fazer isso. Nunca quis. Saí do movimento estudantil com muita clareza de que não disputaria cargo político. E não porque não é a minha vocação. Agora, eu percebo uma certa inquietude sua do momento dessa questão da polarização no cenário político. Sim. Como é que você, pela sua experiência na visão de jornalista, qual é a análise que você faz dessa polarização que o Brasil vive, não só o Brasil, a gente sabe que isso está sendo pulverizado por todo mundo. Uma análise que você faria? Tarcísio, sabe uma coisa que me chama a atenção? Você é um grande entrevistador. Você vai conduzindo e sabe deixar seus convidados à vontade, vai puxando o assunto. São temas delicados, eu não vou deixar de responder. São temas penosos, mas é incrível isso. Eu queria só registrar. Você é um grande comunicador. Bondade sua. Não é, não. Eu me lembro, a gente era coroinha. E você era um coroinha importante, porque batia o sininho. Eu nunca bati o sino, eu só ficava... E pegava o incenso também, de vez em quando. Isso, eu nunca tive essa... Poxa, você, na narração esportiva, você transmitiu Copa do Mundo em 82? 86 e 90. 86 na... Espanha. Rio Branco, no México, e 90 na Itália. Na Itália. Assim, você fala das pessoas da cidade que se destacaram, mas você claramente é uma dessas pessoas e sempre teve muita habilidade, esse talento para lidar com a comunicação. E essa pergunta que você faz agora sobre a polarização é uma pergunta que precisa ser colocada com muita
delicadeza. E eu vou explicar rapidamente por quê. Nós estamos numa sociedade cindida. Dividida. É uma sociedade que experimenta o aprofundamento de uma separação entre dois lados. E o que vai acontecendo, um sintoma muito claro da polarização, é que quem está de um lado tende a achar a pessoa que se situa do outro lado, ou que ela acha que esteja do outro lado, uma pessoa louca, que não junta lé com cré, uma pessoa que é uma fanática, que não enxerga o óbvio. Como pode ser? E é interessante porque você vai vendo gente dos dois lados, e eu converso com gente dos dois lados, construindo argumentos que simplesmente eliminam a outra face do Brasil. Algumas pessoas já fantasiam com um país que não tem o outro lado. E não perceberam que justamente aí é que reside a força de uma sociedade. Uma das coisas que eu discuto com os meus alunos é a diferença entre sociedade e comunidade. Numa comunidade, nós estamos perto de pessoas que se identificam conosco. Numa sociedade, não. Eu estou junto de gente que eu não conheço, que eu nunca vou conhecer, com uma divisão de trabalho ultra elaborada. Nós somos uma sociedade de uma divisão global de trabalho. Isso nos permite ter confortos e avanços tecnológicos como nunca antes, mas isso nos obriga a viver com pessoas que pensam diferente, que têm estilo de vida diferente. E a polarização é a incapacidade de conviver num mundo assim. Veja só, eu outro dia estava vendo uma pesquisa muito impressionante, realizada pela Edelman, que é uma agência de comunicação corporativa que atua no Brasil e em vários outros países, dezenas de países. Eles fazem uma pesquisa em vários desses países. Essa pesquisa se chama Trust Barometer. É um medidor da confiança. Em quem confiam as pessoas. E aí eles flagram muitas coisas. Mas uma das coisas que eles perceberam sobre a sociedade brasileira é a iminência de uma polarização séria. A exemplo de México, a exemplo de Venezuela, exemplo de Argentina, mas há outros países assim. E aí fica muito difícil recompor as coisas. Não adianta eu aqui falar, gente, vamos ficar calmo, porque a questão já ultrapassou muito isso aí. Simplesmente a nossa capacidade de conviver numa sociedade complexa ficou muito prejudicada. Isso é muito perigoso. Agora, o Fórum Econômico Mundial apontou alguns riscos para a sociedade global nos próximos 2 anos e nos próximos 5 anos. Alguns desses riscos são a desinformação potencializada pelo uso de inteligência artificial, e um outro risco é a polarização. Um outro risco são os conflitos armados. Se a gente olha isso com algum distanciamento, a gente fica preocupado. Uma outra maneira de lidar com isso é botar a culpa em alguém e sair xingando as pessoas. Isso é culpa daquele bando disso, isso é culpa daquela turma não sei o que lá, isso é culpa dos ismos diferentes, e a gente não vai entender o que se passa. Você vira parte do problema e não consegue mais enxergar o problema. É muito difícil. Nós estamos vivendo um período muito, muito difícil. Muita coisa poderá se perder. Mas você acha que tem volta? Ou estaremos prestes a chegar num caminho sem volta? Ou num destino traçado sem volta? Olha, porque esse tema também me preocupa. Eu me considero uma pessoa
equilibrada, eu me considero uma pessoa que transito bem com todas as tendências, sei respeitar as posições de cada um, né? Eu acho que a direita tem que ser respeitada, a esquerda tem que ser respeitada. Erra o extremista de esquerda que menospreza o da direita, e também erra o da direita que acha que quem está do outro lado, independente se está no meio ou não, é tudo comunista. Essa expressão acaba, de uma certa forma, cindindo e piorando o cenário. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, você tem toda a razão. E é também muito engraçado, porque hoje ninguém mais acredita em comunismo, só a extrema-direita. Só ela que fala os comunistas. Se você for ver os comunistas, eles não se dizem comunistas. E mesmo o que acontece na China é comunismo. Aquilo. Um país que cresce 12%, 13% ao ano. Tem um país que tem um Estado que administra o seu capitalismo. Isso. Com muita presença do Estado e muita presença do partido. Que o partido é uma fonte originária do Estado, é uma estrutura muito diferente. Mas aquilo é comunismo? Claro que não é. E, assim, o que é comunismo? Vamos falar sério? Só quem acredita no comunismo são as pessoas que ficam xingando os comunistas. O comunismo, do jeito que eles falam, não existe. Mas isso não é uma questão tão complicada. A questão complicada é o que você está falando aqui. Eu sou testemunha do seu esforço de dialogar com todos os lados. É muito importante. E você vê quando aparece essa incapacidade de, pelo menos, escutar. E você percebe. Agora, o que acontece conosco quando a gente perde essa capacidade? Não é que tudo vá acabar, não é isso, não é o fim do mundo que vai acontecer. Mas podem começar a surgir formas suplementares de violência. A nossa tolerância com relação à violência vai se flexibilizando. Isso começa com as palavras. Você vê, aqui nós estamos numa conversa que a gente não fala palavrão, a gente não xinga ninguém, ninguém aqui está estimulando a repulsa por um fulano, ou por uma tendência, ou por uma coisa. Quando a gente começa a admitir certas palavras, certas retóricas, certos discursos, a gente vai abrindo caminho para certos atos, para certas torpezas materiais, na vida prática, na vida real. E isso vai fechando caminhos para que haja entendimento. Veja só, uma sociedade não precisa de consenso, de forma nenhuma. Uma sociedade só precisa de capacidade para conversar sobre as suas diferenças, conversar sobre os seus dissensos e aceitar os dissensos. Não é o consenso que nós estamos perdendo a capacidade de aceitar os dissensos. E no lugar disso, vem um suposto consenso, que é um acordo opressivo, que não trata as pessoas como iguais, que obriga as multidões a obedecerem a alguém. Isso vai acarretar uma regressão no nosso grau de civilização. Já tivemos outros períodos assim. Infelizmente, talvez estejamos nos aproximando, em vários países, de outras regressões desse tipo. Eugênio, muito obrigado mesmo pela sua participação. Uma alegria muito grande. Gostaria que você aproveitasse essa oportunidade e desse uma mensagem especial para quem está te acompanhando, te vendo através do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Não, Tarcísio, eu não teria nenhuma mensagem além de tudo que a gente conversou. Só o que eu queria dizer é o seguinte: eu gosto muito de Orlândia, eu acho que essa cidade me dá o meu real tamanho, eu gosto de ir lá, ficar na minha casa, com os meus fantasmas, com as fotos dos meus mortos,
me fazendo muita companhia. Eu acho que isso tem a ver com o futuro da minha família, tem a ver com a condição de passagem que a gente está. Meu avô veio muito pobre da Itália, agora minha filha mora na Suíça. Minha neta nasceu em Zurique. Eu convivo com muita gente que tem histórias parecidas, no curso de 1, 2 gerações. Importantíssimo a gente entender que nós somos seres do mundo, nós não somos donos de coisa nenhuma. Nós vamos passar por aqui. E se algum laço de generosidade nos permitir momentos de paz, nós seremos afortunados. Eu acredito muito nisso. E essa cidade, para mim, representa isso. O meu tamanho, essa condição de que a gente não é importante, ninguém é, e a condição de que a gente passa. Isso é o que Orlândia significa hoje para mim. Orlândia não é o meu universo, assim. O universo é maior do que Orlândia, mas isso aqui é o que eu sou. E eu quero passar para outros lugares, eu quero que a gente se desapegue das brigas tolas e inúteis, que vão ainda sacrificar tanta gente, e eu acredito que alguma superação disso será possível, mas hoje eu não sei como. Muito bem, trouxemos, portanto, mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida jornalista orlandino Eugênio Bussi. Aqui é chamado assim, em São Paulo e pelo Brasil, Eugênio Butti. Um abraço, amigos.